Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo um curto artigo de Savitri Devi, onde ela correlaciona a ideologia nazista, o hitlerismo, com o hinduísmo ortodoxo, principalmente quando se trata na questão de imposição hierárquica das castas, onde tanto o nazismo quanto o hinduísmo tradicional afirmam que as castas superiores, formadas por arianos puros, devem governar e comandar a sociedade. Neste artigo, ela não só utiliza as palavras de um grande sábio Brahmani da Índia contemporânea, moderna, que já faleceu, como também de seu contato com indianos durante a sua estadia lá. Savitri Devi é uma autora muito polêmica e algumas palavras proferidas nesse texto e nesse artigo podem, para o público comum, soar estranhas. Peço que escutem com mente aberta. Fiquem com o vídeo. Alguém certa vez perguntou a Ramana Maharishi, uma das maiores personalidades espirituais da Índia moderna, o que ele pensava de Adolf Hitler. A resposta foi curta e simples. Ele é um Gnani, isto é, um sábio, aquele que sabe, que é, através da experiência pessoal, plenamente consciente das verdades eternas que expressam a essência do universo, consciente do caráter hierárquico de suas manifestações visíveis e invisíveis, no tempo e fora do tempo, consciente da natureza e do lugar dos deuses, homens e outras criaturas, animadas e inanimadas, à luz da única realidade inexprimível por trás, dentro e cima de todos eles. Este é o Brahman Atman das escrituras hindus, de milhares de anos. Isso implica, é claro, a consciência das grandes leis de manifestações que presidem o nascimento, a vida, a morte, o renascimento e a libertação de todo nascimento e renascimento, de todas as criaturas, e, portanto, da desigualdade fundamental das criaturas, incluindo as pessoas e raças, a desigualdade das almas, assim como dos corpos, e no plano social. Os esforços para uma ordem que seria reflexo exato dessa desigualdade dentro da hierarquia universal, divina, desta unidade dentro da diversidade hierárquica, na mente de tal Brahmani perfeito, no sentido etimológico da palavra, um homem que realizou o Brahman Atman dentro de si e, consequentemente, conhece a verdade. A palavra Gnani não poderia significar nada menos do que isso. É um elogio muito maior do que qualquer reconhecimento de importância dele na nossa história. Isso significa que o seu lugar único na história é um mero resultado de algo mais profundo e difícil de perceber, para a mente comum, seu lugar entre aqueles que estão no topo da hierarquia das criaturas. Como eu disse antes, Ramana Maharishi representa a dupla aristocracia do hinduísmo, tanto por sua casta, ele era um Brahmani, quanto pelo fato de ser um dos poucos estritamente dignos de pertencer àquela casta exaltada. Seu julgamento é mais importante do que o de milhões de pessoas comuns, embora sejam intelectuais. Vou agora relatar um episódio de minha própria vida envolvendo um jovem de uma casta hindu muito baixa, os Maheshiyas, de Bengala Ocidental, uma casta de lavradores do solo, uma das inúmeras subdivisões dos Sudras. O jovem, chamado Khudiram, em homenagem a um dos lutadores pela independência indiana, era uma espécime típico das massas de Bengala, pele escuro, roxo achatado, uma mistura de dravidiano, a raça da maioria dos indianos do sul, e mongoloide. Devia ter uns 15 anos e era perfeitamente analfabeto. Ele era meu servo. Um dia, no glorioso ano de 1940, quando ele voltava do mercado onde eu o mandava comprar peixe para os gatos, ele me disse radiante de alegria: "Mem Sahib", é assim que se dirige a todas as mulheres europeias aqui na Índia, "eu realmente desejo que o seu líder vença a guerra. Eu quero que ele vença,
Rezo a todos os deuses para que ele vença. Eu estava estupefata. Eu nunca havia falado sobre Adolf Hitler para um não-ariano, se é que havia algum. Presumi que o rapaz sabia que havia uma guerra com o Irã, e guerras acontecem na distância da Europa. Todo mundo sabia e eu não fiquei muito surpresa por ele ter tomado o partido de nós. Todos os indianos naqueles dias faziam o mesmo, incluindo os comunistas, por conta do Pacto de Não Agressão de 23 de agosto de 1939. Os inimigos de nossos inimigos são nossos amigos. E Bengala foi um bastião na luta contra o domínio britânico. Mas nunca esperei tamanha ênfase nos sentimentos pró-alemães de um rapaz da aldeia de Bengali. Eu perguntei a ele: por que você está tão fortemente do lado do líder? Só porque ele está ganhando? A campanha francesa estava quase no fim. Khudiram disse: não, eu estaria do lado dele mesmo que ele tivesse sido derrotado, mas rezo a todos os deuses para que ele vença. E por quê? O que você sabe sobre essa guerra? E o rapaz analfabeto respondeu, para minha maior surpresa: posso ser um menino ignorante. E ele me disse que o seu líder estava lutando esta guerra na Europa para que ele pudesse acabar com a Bíblia e, em seu lugar, estabelecer para todo o Ocidente o Bhagavad Gita. Eu me perguntei qual teria sido a reação de Adolf Hitler se ele soubesse a interpretação dada aos seus objetivos de guerra no mercado de peixes de Calcutá. Eu ainda não sabia da grande consideração que ele tinha pelo mais antigo poema filosófico ariano. Iria ouvi-lo na Inglaterra, por um homem que o conheceu bem depois da guerra. Mas pensei em uma passagem do primeiro canto do Bhagavad Gita, em sua tradução francesa do século XIX por Eugene Burnouf: da corrupção das mulheres procede a confusão das castas, ou seja, das raças, pois as castas originalmente correspondiam a diferenças raciais. Da confusão de castas procede a perda da memória, ou seja, a pessoa esquece quem eram seus ancestrais. Da perda da memória procede a perda da compreensão e disto de todo o mal. Pensei comigo mesmo num piscar de olhos. É verdade, esta é a mais antiga expressão conhecida no espírito de Mein Kampf. E disse ao menino: seu amigo mais velho está certo. Nosso líder está lutando para que o oeste ariano volte para os eternos valores arianos que são exaltados no Bhagavad Gita. Agora eu dou a você um dia de férias e uma rúpia para presentear seus amigos. Vá e conte a todos eles. Diga a todos que encontrar o que seu garotão do mercado disse. Ele está certo. Khudiram ficou encantado e alegremente dirigiu-se para a porta. Mas eu parei ele por um tempo para fazer outra pergunta. Você ora pela vitória do nosso líder. Agora, você saiba que se vencermos a guerra e a influência do meu líder atingir os confins da terra, você, dentro da nossa nova ordem, permanecerá sempre o que você é, um Maharishi Sudra. Você não é ariano. A nova ordem não vos concederá privilégios. Estes serão, assim como ao longo dos séculos, para os brahmanes de pele clara ou kshatriyas, que na Índia permanecerão no topo da sociedade hindu. Você ainda ama nosso líder sabendo disso? O rapaz dos trópicos, porta-voz das massas hindus analfabetas, exclamou sem hesitar: claro que sim, e ainda mais agora que eu sei, pois isso significa que o espírito do seu líder é como um dos kshatras, isto é, da escritura sagrada hindu. Que ele conhece a verdade e deseja que o mundo permaneça na verdade, como fizeram os grandes que entregaram os kshatras a seus discípulos. Isso não tem nada mais importância se eu, um mero indivíduo, for promovido ou não neste mundo. A única coisa que importa é a verdade dos deuses, que é, agora eu sei, a verdade do seu líder também. Se eu nasci como um mero Maharishi, é certo que pequei nas minhas vidas passadas. Mas desta vez eu obedeço aos kshatras. Ou seja, não me contamine comendo coisas proibidas, não mexa com garotas de outras castas e assim por diante. Então, da próxima vez, quando eu nascer de novo,
eu nascerei de uma família melhor. E depois de vários milhares de anos, o tempo não conta. Quem sabe, eu poderia nascer como filho de um Brahmane, ou talvez na sua própria Europa, como um jovem que luta pelos ideais do seu líder. Quem sabe? Alguém poderia imaginar, na Europa cristã, um rapaz de ascendência não ariana ou duvidosa, dizendo: "Este é meu castigo por meus erros passados diante dessa vida atual. Agora, se eu me comportar como devo, quem sabe? Eu poderia lentamente subir e depois de 1000 anos ou mais nascer um alemão." Não, isso não se pode. Precisamente porque tais pensamentos são totalmente estranhos ao espírito cristão e à crença de que todas as almas são igualmente preciosas aos olhos de seu amante do homem. Isso poderia ter sido possível se tivéssemos na Europa permanecido fiéis a nossos antigos valores pagãos. É lá que os antigos valores são os mesmos, hiperbóreos, que ainda hoje são mantidos na Índia hindu, onde a ideia de castas segregadas, a forma mais antiga de apartheid na Terra, e as crenças de que o ariano é aquele que deve governar o mundo são ideias difundidas e pouco discutidas. Bem, Rudolf von Sebottendorf, fundador da famosa Sociedade Thule, que preparou o caminho para o triunfo do nacionalsocialismo, eu digo, deve muito às suas visitas à Índia e seu contato com hindus conscientes das tradições hiperbóreas. Se diz na escrita hindu que o ano é o dia dos deuses. O ano solar, 6 meses de luz do dia e 6 meses de noite, e os anos árticos, 2 ou 3 meses completos de luz no verão e 2 ou 3 meses de noite no inverno, são os dias dos ancestrais nórdicos de nossa bela compleição indiana. Brahmis, os deuses, os brilhantes cujos dias eram anos de metade do sol e metade da escuridão, eram apenas tipos perfeitos da humanidade ariana. Os hiperbóreos da distante Thule, aqueles que o grande estudioso indiano do século XX, Tilak, mencionava em seu livro The Arctic Home in the Vedas. E é digno de nota que a tradição entre os arianos, exceto os da Índia, coloca a sede da divindade na mesma região polar. O deus grego do sol, Apolo, é chamado de o hiperbóreo. Apenas os hindus, incluindo as massas não arianas da Índia, na medida que não foram corrompidas por ideias marteladas em suas cabeças por arianos degenerados, não mais arianos de espírito, de hoje, mantiveram as tradições. Graças à sua cristianização forçada dos séculos passados, a Europa a esqueceu. A sagrada suástica que Adolf Hitler escolheu como símbolo de seu movimento é o elo visível entre ele e o hinduísmo ortodoxo. Pode-se vê-la em toda a Índia, nos portões dos templos, nas flâmulas termulando no topo dos templos, nas paredes em frente às quais os ritos de casamento são celebrados, como todos os ritos hindus, antes um fogo ardente, e em sinais públicos e em cerimônias comuns, anúncios e joias, para dar sorte. Houve um tempo em que o símbolo era encontrado em todos os lugares, também em países arianos ou sob influência ariana, na cerâmica grega, e mais ainda na cerâmica troiana. Em nenhum lugar as suásticas são mais numerosas do que nos fragmentos da segunda camada de Troia, datadas de remonta a cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E no México, Yucatán, civilizado por um deus branco e barbudo, segundo a sua tradição, e um deus oriental, aparentemente um Arvã. Hoje em dia, o sinal sagrado é amplamente difundido e reverenciado, apenas entre os nacionalsocialistas e entre os hindus, as duas únicas seitas de pessoas entre as quais a superioridade ariana também é reconhecida e aceita como algo natural. Como eu disse, na Índia, os hindus ortodoxos não arianos também aceitam essa verdade, quaisquer sejam a sua casta. Que a propaganda oficial dos indianos ocidentalizados sobre a democracia e igualdade não nos engane e não impeça de ver o quão perto de nós está e sempre esteve a verdadeira Índia hindu.